nossas Bíblias em Lucas 24. Amém? Enquanto você vai encontrando aí, outro dia lá em Brasília, eu tive a oportunidade de ver o pastor Márcio Valadão pregando, e eu achei tão interessante, porque ele virou e falou assim: fala para a pessoa que está ao seu lado olhar bem para você. Olha bem aí para o seu irmão que está do seu lado. Sabe por quê? Você está prestes a ouvir a palavra de Deus. E você nunca mais será o mesmo. Olha, meu irmão, olha bem para mim. Porque em alguns minutos eu já não serei mais essa mesma Mariana. Você está entendendo? Eu achei tão interessante, porque a palavra do Senhor, ela é assim. Ela nos transforma, ela nos fortalece. Se você entrou aqui nesta noite triste, abatido, depressivo, ansioso, preocupado, você vai sair de forma diferente, amém? Porque a palavra do Senhor, ela nos aviva, ela nos transforma, ela nos liberta. Jesus é a própria palavra de Deus, amém? Então dá uma olhada para o seu irmão aí do seu lado. Olha para ele, porque você jamais vai vê-lo dessa forma de novo. Aleluia, em nome de Jesus. Nós vamos ler, irmãos, vai ser uma jornada, do versículo 13 ao 33, amém? Eu leio os ímpares, vocês leiam os pares, combinado? Bem forte, porque é para Jesus, é a palavra de Deus. Versículo 13, e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes.
E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles. Amém? Pode se assentar, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Quem ainda não tinha lido a Bíblia essa semana? Deu aí um catch-up, né? Alcançamos a leitura semanal. Meus irmãos, outro dia o Senhor me falou a respeito deste texto. E eu fiquei maravilhada com as coisas que o Senhor começou a me mostrar, que eu nunca tinha visto neste texto. Mas eu quero começar contextualizando. Esses discípulos, qual que era o contexto dessa caminhada para a cidade, para a vila de Emaús? Os discípulos que andaram 3 anos com Jesus, que conviveram, receberam direto de Jesus todos os ensinamentos, viram os milagres, viram uma transferência de unção sobre a vida deles, a ponto deles fazerem os mesmos milagres que Jesus fazia. E parecia que no auge do discipulado, no auge onde todos estavam tão entregues àquela causa de que ele era o Messias, e nós vamos contigo, e o Messias vai reinar, vai libertar Israel. No auge daquela entrega a esta causa, é como se eles tivessem sido pegos de surpresa pela morte, pela condenação, pela morte de Jesus. Apesar de Jesus ter ensinado tantas vezes, são tantos textos que mostram que Jesus avisou para os seus discípulos que ele havia de padecer. Por exemplo, lá em Mateus 20, 17 a 19, diz assim: enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No 3º dia, ele ressuscitará. Jesus já havia ensinado, mas de alguma forma, os discípulos não conseguiram entender, perceber, ter aquela percepção, apreender este ensinamento. E aí eles foram como que pegos de surpresa pela condenação e pela morte de Jesus. E isso causou uma dispersão dos discípulos. Os discípulos que eram para estar em Jerusalém, aguardando a ressurreição, crendo na ressurreição, crendo que o Messias ia ressuscitar, e era para eles ficarem em Jerusalém, crendo que eles receberiam o Espírito Santo, crendo que Deus haveria de derramar o Espírito dele sobre eles. Eles foram dispersos, eles não entenderam. E aí, esses 2 discípulos tomam o caminho de volta para casa. E aí, como diz aqui o texto, eles estão tristes. Jesus pergunta: por que estáis tristes? O semblante deles era de tristeza. Eles estavam tristes, abatidos, decepcionados. Era como se tudo que eles se entregaram tivesse acabado. Aleluia. E eu não sei como que você entrou aqui nesta noite, mas o Senhor me disse que esta noite seria noite de renovo, porque muitos estão na mesma situação desses discípulos. Parece que o sonho acabou, parece que tudo aquilo que eu dediquei a minha vida não foi para frente. Parece que aquele sonho que eu sonhei nunca vai se realizar. Aquele filho que eu queria ter não está vindo. Aquele casamento, o meu casamento não está da forma que eu esperava. São tantos problemas que às vezes nos oprimem. E aí nós estamos na mesma situação desses discípulos. Só que o problema
é que geralmente a tristeza, a angústia, a depressão vai fazer conosco exatamente o que fez com esses discípulos. Vai levá-los de volta para casa. Vai fazê-los pegar um caminho na contramão da vontade de Deus. Porque para os discípulos de Jesus era para eles estarem em Jerusalém. Era para eles estarem crendo que o Messias ressuscitaria, como as Escrituras diziam. Era para ele estar crendo que ele tinha que ficar em Jerusalém até receber revestimento de poder do alto. Era só o início da igreja, mas eles estavam enxergando como o fim. Acabou. Quando a tristeza, ela ganha raiz no nosso coração, a nossa tendência é pegar o caminho na contramão do propósito de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus para aqueles discípulos estava em Jerusalém, mas eles já tinham abandonado. Eles já não criam mais, eles já não tinham esperança no coração. Aleluia. Só que esta noite, Jesus vai nos encontrar no caminho, assim como Ele encontrou esses 2 discípulos. E a esperança vai renascer no nosso coração. Porque como eu coloquei aqui em primeiro lugar o título dessa mensagem, Ele é um Deus de encontros. Os discípulos tomaram um caminho contrário à vontade de Deus. Eles não estavam crendo como deveriam crer, mas ainda assim, Jesus foi ao encontro dele. Um Deus que vai ao encontro dos seus discípulos, mesmo quando eles estão tomando um rumo contrário à sua vontade. Sabe por quê? Isso aqui foi a primeira coisa que eu me maravilhei neste texto. Porque o que Deus tinha para eles, o Pentecostes, lá em Jerusalém, o derramar do Espírito Santo, aquele avivamento que marcaria o início da igreja, Jesus não queria deixar nenhum dos seus discípulos de fora. Aleluia, Ele é esse tipo de mestre, Ele é esse tipo de salvador, que não quer deixar ninguém de fora. Ele não quer te deixar de fora desta noite. Você está achando que acabou, que terminou, você está de repente abatido, entristecido, sem força para continuar. Mas Jesus vem nesta noite se encontrar com você e te trazer de volta para a rota. Ele te traz de volta para a rota. Ele não te deixa como você está. Ele não te deixa como você está. Ele não te deixa dessa forma. Ele não te vê abatido e não se importa com isso. Ele vai atrás de você e te traz de novo para a rota. Aleluia! Esta noite é noite de mudança de rota. É noite de voltarmos os nossos olhos para Jerusalém e corrermos para o propósito de Deus nas nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Me encanta perceber que vários discípulos de Jesus estavam em Jerusalém. Muitos discípulos de Jesus estavam em Jerusalém. E Ele poderia ter dito: vinde, benditos que creram. Mas não, Ele vai atrás dos 2 no caminho. Ele vai atrás daqueles que esmoreceram na fé. Aleluia. Ele não vai te deixar para trás, amém? Você não vai ficar de fora do que Deus tem para fazer no nosso meio. E aí eu vejo, nesta passagem, esses discípulos, eles estão tristes, abatidos, por conta da morte do Messias. Mas eu vejo uma visão distorcida. E geralmente, a nossa tristeza, o nosso desânimo, a nossa frieza espiritual, ela tem uma raiz em uma visão distorcida das coisas. Veja o que esses discípulos disseram a partir do versículo 19. Quando Jesus pergunta, que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu? E aí os discípulos respondem, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um
profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Eles viam Jesus apenas como um profeta. Eles tinham uma visão distorcida de quem Jesus é. Eles não conseguiam enxergar a plenitude de quem Jesus era. E é por isso que eles estavam entristecidos. Porque se eles tivessem tido a revelação de quem Jesus era, de que ele era o Filho de Deus, o Messias de Israel, ele não era apenas um profeta, como os profetas do Antigo Testamento, que os religiosos mataram e morreram e acabou. Ele não era esse tipo de profeta. Profeta era apenas uma faceta de Jesus. Se eles soubessem, meus irmãos, se nós tivéssemos a plenitude da revelação de quem Cristo é e do que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário, nada desse mundo nos abateria, nada nesse mundo deixaria o nosso coração triste. Então, se você está triste nesta noite, se você está abatido, se você está frio espiritualmente, preste bem atenção. Você precisa de mais revelação de quem Jesus é. A tua visão está distorcida. Eu não estou dizendo que o teu sofrimento não é real. Eu não estou dizendo que não dói. Mas eu estou dizendo que há uma solução. Há uma alegria que prescinde todas as coisas deste mundo. E ela está em conhecer Jesus, em conhecer a Deus, conhecer quem Ele verdadeiramente é. Amém? Seguindo o texto, no versículo 20, os chefes do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Eles estavam esperando um libertador político, um rei que governasse sobre eles, e Jesus é muito mais do que isso. É a visão distorcida do plano de redenção do Senhor. Por isso que eles desistiram. Por isso que eles se abateram e tomaram o caminho contrário à vontade de Deus na vida deles. Porque eles ainda não haviam entendido o plano de redenção do Senhor. Meu irmão, quando você entender plenamente o plano de redenção de Deus, o que Ele fez, olhando para nós quando ainda éramos inimigos dEle, e nos amando de tal maneira, a ponto de dar o seu Filho por nós, ainda quando éramos inimigos, ainda quando não podíamos oferecer nada. Foi assim que Ele amou a sua vida. Jesus morreu por você. Porque Ele te amou até o fim. Quando você entender o plano de redenção do Senhor, você nunca mais vai querer outro caminho, a não ser o caminho para Jerusalém. Você nunca mais vai querer se afastar da presença do Senhor. Tudo que você precisa é de uma revelação profunda de quem Jesus é, e da obra dele, e do plano de redenção, do que ele fez. É tudo sobre Jesus, não é sobre nós. Talvez você está pensando aí, mas eu até queria esse Jesus, mas primeiro eu tenho que me consertar, primeiro eu tenho que me lavar. Dizer isso, irmãos, é como se a gente quisesse se limpar antes de tomar banho. Vem, Jesus é o banho, é Ele que te lava, é Ele que te conserta, é Ele que transforma a sua mente, é Ele que endireita o teu caminhar. Se nós pudéssemos fazer isso por nós mesmos, para que Ele teria morrido? Você tem que vir como você está, de coração entregue, e deixar esse maravilhoso Salvador transformar a sua vida. Aleluia, aleluia. A visão distorcida desses discípulos fizeram com que eles, abatidos, andassem num caminho
diferente, num caminho contrário à vontade de Deus. Mas Jesus vai ao encontro deles da mesma forma que Ele está aqui nesta noite te encontrando. Da mesma forma que a presença dEle já está aqui te tocando. Aleluia. Eles diziam, não é que o nosso coração ardia. Não é que o nosso coração ardia enquanto Ele falava. Aleluia, tem corações ardendo aqui nessa noite. O Senhor me mostra corações em chamas. Tem coração ardendo aqui nesta noite, porque Ele já veio nos encontrar. Ele já veio nos encontrar, e nesta noite todo desânimo, toda frieza espiritual, toda decepção, toda tristeza, toda depressão vai cair por terra no nome poderoso de Jesus, porque Ele é Deus de encontros. Ele não vai te deixar para trás, meu irmão. Aleluia. Ele não quis deixar para trás nenhum discípulo sequer do batismo com o Espírito Santo que estava prestes a ocorrer, amém? Nós estamos prestes a viver o último e grande avivamento sobre essa terra. O avivamento que vai preceder a volta de Cristo. E Ele não quer te deixar de fora. Ele quer que você venha para a presença dEle, venha se entregar mais, venha conhecê-lo mais, venha buscar mais a presença dEle, porque Ele não quer te deixar de fora. E depois desse avivamento, escuta só, haverá um arrebatamento, onde a igreja, ela vai subir e se encontrar nos ares com o Senhor. E Ele não quer te deixar de fora. Ele não quer te deixar de fora. Aleluia. É por isso que Ele me trouxe aqui nesta noite. É por isso que Ele está falando conosco esta palavra. Ele não quer ninguém de fora. Ele quer todos nós no grande dia do encontro da noiva com o Cordeiro. Aleluia. Ele não quer nos deixar de fora. E talvez você fale assim, mas pastora, eu até queria encontrar esse Jesus, mas eu não estou sentindo, eu não estou vendo, eu não consigo ver esse Jesus. Irmãos, eu também já tive uma fase assim. Quem conhece o meu testemunho sabe que eu tive uma fase que eu buscava tanto o Senhor, eu estava afastada dos caminhos do Senhor. E aí eu resolvi voltar, eu queria voltar. Senhor, eu preciso de Ti, eu tenho que voltar àquela comunhão. E eu vinha à igreja, vinha, mas não acontecia nada. E talvez você está assim nesta noite, mas eu quero continuar lendo o texto com você. Olha o que o versículo 16 diz. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Esses discípulos também não estavam enxergando Jesus. Assim como tem períodos das nossas vidas que nós temos dificuldade de sentir a presença dEle, de enxergar um Jesus real. Esses discípulos também estavam conversando com Jesus, mas não conseguiam enxergá-lo. Sabe por quê? Porque Jesus não é sobre ver. Jesus não é sobre sentimentos. Jesus é sobre crer. Você tem que crer. Aleluia. É por isso que Ele não se deixou ser visto e começou a falar das Escrituras. Porque é o que Ele está fazendo aqui nesta noite. Ele está trazendo a palavra dEle para que você creia. Não é sobre ver. Se Ele aparecer aqui, como Ele vai voltar um dia, todo joelho se dobrará. Aí é tarde demais, nós não queremos ver. Nós precisamos crer. É sobre crer. E foi isso que Jesus disse para eles. Olha o versículo 24. E alguns, versículo 25. Honestos e tardos de coração para crer.
É sobre crer. Você não quer ver, você não quer sentir. É sobre crer. Crer nessa palavra. Crer que essa palavra é verdade. E porque ela é a tua verdade, você vai meditar nela dia e noite. E porque ela diz que você deve entrar no secreto do teu quarto, fechar a porta e buscar o teu Pai que te ouve em oração, você vai orar. E aí você vai conhecer um Jesus que é muito mais real do que qualquer pessoa de carne que você possa tocar. Aleluia. Você vai ver o que é fazer uma oração. Você sabe por que crente ora? Porque orar funciona. Porque o nosso Deus, está tudo registrado no livro dele. Cada lágrima derramada em oração é colhida numa taça. Está diante dele. Nada é em vão. Nós oramos porque orar funciona. Aleluia. Glória a Deus. Oh, santo, santo, santo é o Senhor. Então, nesta noite, o meu convite para você é que você creia rápido. Como Jesus disse aqui a esses discípulos, eu trouxe uma outra versão. Como vocês custam a entender e como demoram a crer. Se não me engano, é a Nova Versão Internacional, é o mesmo versículo. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não demore a crer nessa noite. Creia rápido, levante-se e volte para Jerusalém. Volte para os caminhos do Senhor. Volte para o centro da vontade dEle. Para os propósitos dEle para a sua vida. E agora, para terminar, a última coisa que o Senhor abriu os meus olhos para ver nesse texto, não perde essa, em nome de Jesus, meu irmão. Oh, Senhor, abre o nosso entendimento, a nossa mente, dá-nos um coração que sente, não um coração de pedra. Olha o que o versículo 30 e 31 nos diz. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Aleluia. No final dessa jornada toda, depois que Jesus vem neste longo caminho, de Gênesis a Malaquias, contando tudo que o Velho Testamento falava sobre ele. Tudo, irmãos, de uma capa a outra, é sobre Jesus. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia, leia procurando Jesus, em cada capítulo, em cada página. É tudo a história da semente de Eva, que esmagaria a cabeça da serpente. Este livro é a história da semente. Aleluia, a história de Jesus. Depois de Jesus, naquele longo caminho, e explicando, texto por texto, profecia por profecia, e o coração dos discípulos queimando. Ai, que saudade do meu mestre. Ai, que saudade. Como que acabou? Como que pode ter chegado ao fim? A gente que cria que ele era um profeta cheio de obras, que ele seria aquele que livraria Israel. Como que pode? E Jesus pregando, chega na casa deles, eles convidam Jesus a entrar com ele. E então eles fazem uma refeição juntos. E no que Jesus partiu o pão e deu graças, eles reconheceram que era Jesus. Aleluia. Só quem andou com Jesus sabe como ele parte o pão. Só quem já orou com Jesus sabe como ele dá graças. Só quem já ceiou com Jesus
pode entender como que é que ele parte o pão e dá graças. Só quem já andou com Jesus sabe como que ele fala. E o nosso coração arde. Você está me entendendo nesta noite? Não espere, meu irmão, ter um coração fervoroso. Se você não tem andado com o Senhor, se você não tem ceado com o Senhor, como que o meu coração vai arder quando ele falar, se eu nem sei como ele fala? Como que eu vou reconhecer que é Ele que está diante de mim, que é uma situação posta por Ele na minha vida, se eu nem sei como que Ele sei o que Ele faz? Só quem já gastou tempo com Jesus pode reconhecer a presença dEle nos mínimos detalhes. Aleluia, isso aqui deixa uma grande lição para nós. Uma grande lição se queremos hoje deixar aqui neste altar toda tristeza, toda frieza espiritual, todo andar contrário à vontade do Senhor nas nossas vidas. Nós teremos que fazer este compromisso de andar mais com o nosso Senhor Jesus, de conhecê-lo mais, de conseguir reconhecê-lo nos detalhes. Aleluia. Esses discípulos só conseguiram reconhecer que era Jesus ressuscitado, que acabava de fazer uma jornada com eles, porque eles o conheciam, porque eles andaram juntos, porque eles sabiam como que Jesus dava graças ao partir o pão. Aleluia. Escolha nessa noite, meu irmão, crer rápido e retornar para Jerusalém. Lá é o local de permanecermos, amém? É na presença de Deus, é no propósito de Deus para as nossas vidas, é onde o Espírito do Senhor está sendo derramado sobre as nossas vidas, é neste lugar que devemos estar. E aí o versículo 33, o último que lemos, disse que quando então eles perceberam que era Jesus, aleluia, que era Jesus ressurreto, eles levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Se coloque de pé, por favor. Gostaria que o Ministério de Louvor viesse ministrar aqui sobre as nossas vidas. Oh, aleluia. Que nessa noite você possa escolher crer rápido e voltar e realinhar os seus passos, o seu caminho para o centro da vontade de Deus. Esta noite o Senhor deixou claro para mim que era uma noite de renovo, uma noite de restauração, restauração de sonhos, restauração de famílias, restauração de casamentos, restauração de relacionamentos familiares. Ele está aqui para este encontro. Você só precisa crer rápido e se realinhar aos propósitos dele. Aleluia. Se você estava como esses discípulos, abatido, triste, achando que é o fim, olha só, esses discípulos achavam que era o fim da missão, de tudo aquilo que eles tinham vivido. 3 anos junto com Jesus, indo atrás, achando que a qualquer momento eles iam fazer um levante, derrubar aquele governo e libertar Israel. Eles acharam que era o fim, mas é apenas uma visão distorcida, porque para Deus era o começo da sua igreja, era o nascimento da igreja do Senhor. Aquilo que parecia ser o fim para eles, era apenas o início do que Deus estava fazendo. Era apenas o início. E Deus não os deixou de fora. Jesus foi atrás. E nesta noite Ele veio aqui, atrás de você. Se você é essa pessoa que precisa de um encontro com o Senhor, que precisa de mais revelação de quem Ele é, mais revelação do que Ele fez por nós, e você quer viver esse encontro com Ele nessa noite, vem aqui na frente, eu quero orar por você.
Eu quero orar por este encontro, por este renovo, por essa unção sobre a sua vida. Mas seja como Jesus falou, não demore a crer, venha depressa, venha ao encontro. Em nome de Jesus, meu irmão, não tenha vergonha. Venha ao encontro do teu Salvador. Aleluia, Ele está aqui nesta noite para te renovar, para te restaurar, para te encher do Espírito Santo. Não fique no seu lugar com a sua frieza espiritual, não. Escolha crer rápido, escolha voltar para Jerusalém. Corra, Ele tem um batismo com o Espírito Santo. Ele tem um novo derramar do Espírito Santo para as nossas vidas. E nós jamais seremos os mesmos. Se esses discípulos tivessem ficado em casa, eles jamais receberiam o que Deus tinha a fazer na igreja dele em Jerusalém. Eles só receberam porque eles saíram da casa deles e voltaram correndo para Jerusalém. Nesta noite, creia, não seja demorado a crer. Venha receber aquilo que o Senhor tem para você. Venha receber o amor, o renovo do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia, você está tendo uma oportunidade única. Glória a Deus, não porque eu estou aqui, porque não é sobre mim. Eu não tenho nada a oferecer. Quem tem é o meu Senhor. Aleluia. E é a palavra dele que diz que ele honra todo aquele que o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida. Venha receber aquilo que ele tem para você nessa noite. Aleluia. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Oh, faça-nos de novo, Senhor. Vai adorando ao Senhor. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Quando Ele refaz o vaso, aleluia. Aí sim Ele pode derramar da preciosa unção dele sobre nós. Oh, aleluia. Mais alguém deseja vir receber aquilo que o Senhor está derramando aqui nesta noite? E faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Oh, aleluia. Pai, eu apresento na tua presença cada irmão que saiu do seu lugar e veio aqui na frente receber algo novo da tua parte. Senhor, nós não queremos permanecer da forma que estamos. Nós sabemos e reconhecemos que só de ti vem uma verdadeira transformação de vida. Só de ti, Senhor, pode vir uma unção tal sobre as nossas vidas que endireita o nosso caminhar, que transforma o nosso pensar. E é isso que viemos buscar na tua presença nesta noite. Começa a encher cada vida. Começa a encher cada vida nesta hora. Vai enchendo, Senhor. Enche com o teu Santo Espírito em nome de Jesus. Derrama, Pai, do teu Espírito. Derrama, Senhor, em nome de Jesus. Vai derramando, vai enchendo, Pai. Vai transformando, vai dando um novo coração, vai dando um novo caminhar, vai enchendo, Senhor, para a glória do teu nome. Nós, Senhor, nós somos o povo que carrega o teu nome, Senhor. Nós somos aquele povo que é diferenciado de todo qualquer outro povo na face da terra, porque carregamos o teu nome, Senhor.
Enche estas